Nas maiores crises da história, a fé cristã não fugiu da responsabilidade, mas arregaçou as mangas. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Nos primeiros séculos da igreja, quando Roma foi assolada por pragas que matavam milhares, a maioria fugia das cidades para salvar a própria pele. Mas os cristãos faziam meio diferente. Eles ficavam para cuidar dos doentes, até dos que não eram cristãos. O historiador Dionísio de Alexandria registrou que muitos arriscavam a vida só para dar dignidade a quem estava sozinho. Dessa atitude nasceu algo novo, os primeiros hospitais. Lá pelos anos 370 d.C., Basílio de Cesareia montou um complexo enorme chamado Basileias. Hospital, abrigo, leprosário, refeitório, tudo no mesmo bolo. Um símbolo de que a caridade cristã podia sim virar instituição. Isso foi longe. Líderes como João Crisóstomo ajudaram a criar centros de saúde em Constantinopla e depois, lá na Idade Média, surgiram as ordens hospitalares formadas por cristãos que se juntavam só para cuidar de quem a sociedade deixava de escanteio. Onde o mundo falhou, meu querido, a fé construiu cuidado. O sociólogo Rodney Stark lembra que esse compromisso com o próximo não só salvou vidas, mas também fez o cristianismo crescer ainda mais em meio às crises. Justamente porque essa atitude de arriscar a própria saúde e às vezes a própria vida causava admiração. Só que isso se estendeu ao longo dos anos e a igreja continua trabalhando pelo próximo. Exemplo atual. Nos primeiros dias da pandemia de Covid-19, a Amaivos também foi sacudida. Nem se ouvia falar em Pix na época. E sem culto presencial para as pessoas virem ofertar em dinheiro, com a economia brasileira travada, parecia impossível manter as contas. As ofertas obviamente não chegavam como antes, mas continuava tendo gente batendo aqui na porta sem ter o que comer. E foi aí que nasceu o que a gente chamou depois de jantinha. Todos os dias, por meses, refeições eram preparadas e distribuídas pelo nosso missionário pastor Francisco e outros voluntários. Milagrosamente, o suficiente chegava ou por transferência bancária ou em espécie, e às vezes por pessoas que nem eram membros aqui da igreja. E chegava sempre na medida certa para pagar as contas da igreja e alimentar quem tinha fome. E isso a gente sabe que aconteceu em várias igrejas. Do Império Romano ao século XXI, a fé cristã nunca foi só sobre discurso. A fé foi hospital, foi abraço, foi prato de comida. A fé foi o amor posto em prática. E sabe de uma coisa? Quando a fé se torna serviço, ela não só sobrevive às crises, ela transforma a história. Espalhe essa mensagem.